Olá, galerinha que acompanha aí o canal do Dr. Júlio de Carvalho, tudo bem com vocês? Meu nome é Flaviano Oliveira, sou professor de História e estou aqui hoje para mais uma aula, para mais um momento de reflexão na disciplina de História, essa disciplina tão linda que a gente tem a oportunidade de estudar, tudo bem? Antes de começar a aula, efetivamente, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, certo? Acionem o sininho aí, deem um like, eu sempre quis falar isso. Façam tudo o que os blogueiros da vida mandam vocês fazerem, beleza? E vamos lá que o tempo urge. Vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai estar discutindo sobre um assunto que é um assunto interdisciplinar, ou seja, um assunto que pode ser visto tanto pela disciplina de História como por outras disciplinas do nosso currículo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural, certo? Um assunto que a gente vê em História no primeiro ano, então, assim, é importante para a galerinha do primeiro ano para revisar e principalmente para o pessoal que está estudando para Enem, vestibular, para ter uma noção bem legal do que é patrimônio cultural, já que é um assunto que perpassa o nosso cotidiano e principalmente pode cair em redação do Enem. Não duvidem, vai o professor um profeta e cai na redação do Enem? Então, bora lá. Certo? Primeiro a gente vai discutir um pouco da ideia da palavra patrimônio. Patrimônio, no nosso senso comum, no nosso linguajar, geralmente é relacionado ao poder aquisitivo de alguém. Por exemplo, estima-se que o homem mais rico do Brasil, o senhor José Safra, tem um patrimônio avaliado em 119 bilhões de reais, ou seja, muito dinheiro. Se a gente for perceber que o Brasil tem em média 300, 200. Bora colocar 300 milhões de pessoas. Se o Safra dividisse um pouquinho de dinheiro com esses 300 milhões, todo mundo já estaria feliz, né? Então, geralmente, o conceito de patrimônio é ligado a esse fator de bem material chamado dinheiro, money. Mas, etimologicamente, lá no princípio da palavra, que deriva do latim, ela tem um significado diferente. É aquilo que é recebido do pai, ou seja, é a herança da família, é aquilo que é passado de pai para filho, de geração para geração. Então não é somente o bem de valor financeiro, não é somente o dinheiro, mas sim é aquele bem que a gente pode considerar como um bem que é imprescindível para a gente, que carrega grande riqueza. Não só a riqueza do dinheiro, mas riqueza em outros sentidos, certo? Então, patrimônio tem esse significado. A partir disso, a gente já consegue ter uma ideia do significado de patrimônio cultural, já que a cultura é o conjunto de práticas que identificam uma sociedade durante o tempo. Então, são as práticas, os fazeres, os modos de viver. Então, o patrimônio cultural vem ser a junção dessas duas características, desses dois nomes, que fazem referência ao passado e à passagem de herança. Então, em uma definição geral, podemos dizer que o patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações, saberes e representações de um povo. É tudo que o homem produz durante o tempo enquanto ser pensante e que apresentam elementos históricos e de identidade, ou seja, são fatores da nossa sociedade, fatores do nosso cotidiano que apresentam grande significância para a população, para um grupo específico ou para um indivíduo, certo? E que trazem aspectos históricos, de identidade, de identificação e aspectos artísticos também. Como um exemplo de patrimônio que a gente pode estar colocando, que é fator de identificação e de significância, a gente pode colocar, por exemplo, o nosso modo de falar, o modo de falar do cearense. E aí, macho velho? Yay! Então, são expressões, no caso, expressões linguísticas, que ocasionam, ao mesmo tempo, um fator de identidade, de identificação. Se eu vou a qualquer local do Brasil e eu escuto uma pessoa, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, falar: Ei, mano, tu é bonita, hein?
Já pensou? Você lá no Rio Grande do Sul vê alguém chamar outra pessoa de macho. Isso, na mesma hora, faz com que você remeta a uma lembrança do Nordeste, a uma lembrança do cearense. Então, a expressão linguística, a expressão da fala, ela também pode ser considerada um patrimônio cultural. Ela pode ser considerada um fator de identidade, de identificação. E isso é só um exemplo, existem vários. Existem práticas alimentícias, como comer cuscuz, que é uma prática referente ao Nordeste, como tomar chimarrão, uma prática referente à população do Rio Grande do Sul, como comer arroz com feijão, que é uma prática brasileira. Se você for para fora do Brasil, você não vai ter essa prática corriqueira. Lá fora, a galera, o pessoal não come corriqueiramente arroz com feijão. Então, existem elementos da nossa cultura, do nosso cotidiano, que fazem com que a gente reconheça uma população, um indivíduo, certo? E esses elementos que são muito significantes, têm uma valoração muito grande, são chamados de patrimônio cultural. Podem ser tanto elementos assim imateriais como materiais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas antes disso, a gente vai ver um pouquinho sobre a relação entre história e patrimônio. Por que eu falo de patrimônio na disciplina de história? Primeiro, a gente tem que relembrar um pouquinho do objetivo da história, né? Porque a gente estuda história. O estudo da história está ligado diretamente ao estudo das ações do homem durante o tempo. Então, é objeto da história tudo que o homem estuda durante o tempo, tudo que ele faz de bom ou ruim, tudo que permanece ou tudo que muda. A história está lá analisando. Para quê, professor? Só para conhecer? Não só para conhecer, mas também para refletir sobre o nosso presente. É aquela velha história. Você vai aprendendo com a experiência. Então é possível a gente conhecer através da experiência alheia, através da experiência do outro, certo? E a história cumpre esse papel. Nos mostra exemplos do passado, nos faz refletir melhor sobre determinadas situações que se repetem no presente. Então a história tem, sim, o poder de melhorar o nosso pensamento, tem o poder de nos fazer refletir e principalmente refletir de forma crítica. Não ser Maria vai com as outras, né? Faz com que a gente tenha independência de pensamento, proporciona o autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, o patrimônio cultural também. Por quê? Porque o patrimônio cultural é uma ação que o homem faz durante o tempo. Só o ato dele repassar uma tradição, isso já é uma ação de extrema importância para a gente conhecer a nossa sociedade hoje. Então, essa relação entre patrimônio e história, ela é essencial, certo? Para todo mundo, desde aquelas pessoas que estão inseridas no meio cultural, por exemplo, ou aquelas pessoas que estão bem distantes, porque é um fator de autoconhecimento. Então, em resumo, nos ajuda a compreender quem somos e o porquê de sermos assim. Nossa, professor, foi tão filosófico, parece até grego. Não, gente, não é grego. Mas é sim um fator de autoconhecimento, causa compreensão, certo? A gente começa a entender por que determinados aspectos da nossa vida são da forma que são. Porque tudo tem uma explicação no passado, certo? Nada é novo, já dizia um antigo apresentador da televisão brasileira. Tudo bem? Então, essa é a relação entre história e patrimônio cultural. Uma relação muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do patrimônio cultural, certo? A gente pode dividir o patrimônio cultural em patrimônio material e patrimônio imaterial, ou bens materiais e bens imateriais. Fora essa divisão, ainda existe o patrimônio natural, que é referente a todo o conjunto ligado à natureza, no caso no momento. Sobre o patrimônio material,
a gente pode identificar como sendo elementos palpáveis, ou seja, que tem matéria, que tem peso, que a gente pode pegar, lembrando um pouquinho de física, certo? Exemplos de patrimônios materiais: cidades, ruas, edifícios, objetos, roupas, arquivos. Então, tudo que é palpável, que tem significância histórica, artística, que tem significância de identificação para a sociedade, pode ser considerado patrimônio material. Aqui, como exemplo, eu coloquei o Cristo Redentor, que é um fator de identificação considerado patrimônio da humanidade, um fator de identificação do brasileiro, do carioca, e também os azulejos existentes lá na cidade de São Luís do Maranhão, que também trazem consigo uma característica histórica muito importante, certo? E existem outros e outros exemplos. Agora, o patrimônio imaterial são os elementos culturais não palpáveis, que não possuem matéria. Como assim, professor? Vou dar exemplos. Eles se dividem em saberes, ofícios e modos de fazer. Por exemplo, o saber, um saber antigo, que inclusive até hoje quase não se tem, a produção de roupas, de rede, de vestimentas através do bilro. Não sei se vocês já viram bilro, pesquisem aí. Bilros, bilro ou bilros. É uma prática tipicamente nordestina, brasileira, e que aos poucos vem se perdendo. Ela é considerada patrimônio imaterial porque fala muito de um período, fala muito da nossa história. Então, os modos de fazer, o modo de fazer uma rede de pescador, o modo de dar aula, por exemplo, no futuro pode ser considerado patrimônio, tudo isso faz parte da imaterialidade, daquilo que a gente não pode agarrar, e principalmente daquilo que é importante para a população. As celebrações também constituem patrimônio material. Como exemplo, eu coloco aqui a celebração do período junino, que é caracteristicamente nordestino, tem suas raízes na Europa, mas quando veio para o Brasil, para o Nordeste, sofreu modificações e literalmente melhorou, né? Eu amo São João, amo quadrilha, então é uma celebração que faz com que eu me sinta nordestino, com que eu sinto um caráter de identificação. Formas de expressão, como capoeira, dança do coco, também são participantes da cultura e têm sua significância cultural e histórica. E os lugares no sentido de perpassar, cortar o tempo, acontecimentos que aconteceram em determinados locais, esses lugares passam a reverberar memórias. E a partir do momento em que você toma aquele local como especial, como significativo, a partir daquele momento em que o local lhe faz relembrar algo que foi muito importante na sua trajetória, ele passa a ser um patrimônio imaterial. Existem locais que são patrimônios imateriais pessoais e outros que são patrimônios imateriais da comunidade, certo? Todas essas formas de patrimônio imaterial, elas são preservadas e principalmente são de extrema importância para a nossa sociedade. Mesmo que a gente não conheça assim diretamente, mas em algum ponto esse traço cultural, histórico, nos alcança, certo? Agora falar um pouquinho de como a gente consegue proteger esse patrimônio, os instrumentos de preservação. Esses instrumentos de preservação são ações garantidas por lei, certo? Que objetivam preservar e dar continuidade ao bem cultural. Acontecem em nível mundial, federal, estadual e municipal. Como exemplo, em nível nacional, a gente tem a ação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Ele é o responsável por identificar, fazer o estudo e preservar, e principalmente promover um bem cultural, seja ele imaterial, como a gente tem um exemplo aqui da forma de fazer acarajé, que é patrimônio material, e aqui embaixo a cidade de Ouro Preto, que um dia eu vou lá, se Deus quiser. Então, o IPHAN, ele age através de leis, certo? E de instrumentos de preservação. Os principais instrumentos são dois. O tombamento, que é utilizado para os bens materiais, que é o ato de reconhecer aquele bem como um bem de interesse comum, fator histórico, artístico e cultural, e principalmente de preservá-lo, de não alterá-lo, de mantê-lo da forma que ele está, com o objetivo de rememorar
outras épocas, e principalmente falar da cultura da população em especial, certo? Outro bem que a gente tem é o registro dos bens imateriais, que basicamente é a anotação através de documento de determinada prática, determinado local, determinada celebração, em um livro que é chamado livro de saberes, livro de registro. Então, é o registro de algo que não se pode palpar, não se pode pegar, certo? São esses dois os principais tipos de instrumento de proteção e instrumentos que são extremamente necessários de serem divulgados e aplicados. Para a gente não se estender muito, a gente vai ficando por aqui. E antes de acabar a aula, se o computador ajudar, é claro, deixar uma ideia legal para a gente. Se liga na ideia. Professor, que ideia é essa? É uma ideia que a gente tem que absorver e, principalmente, praticar no nosso cotidiano. É uma ideia de que, apesar de estar previsto em lei, quem tem a real responsabilidade de reconhecer e preservar o patrimônio cultural somos nós. Nós que temos responsabilidade em cuidar, preservar e, principalmente, transmitir a outras gerações, certo? Então, isso é algo muito importante, apesar de ser simples, mas essa tomada de responsabilidade é o que mantém a nossa história, a nossa cultura viva e em andamento, em transformação, até porque nada se mantém igual durante todo o tempo, a não ser a constante prática de se mudar as coisas, certo? Então, se liguem nessa ideia. A gente é responsável, sim, pelo patrimônio, pela cultura, pelo nosso bem-estar social e cultural, pelo entorno. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Tem muito mais assuntos sobre o patrimônio para a gente discutir. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se não tiverem, se tiverem sugestões, também deixem, a gente vai conversando, dialogando. E principalmente os alunos do Dr. Júlio, a gente vai conversando em sala de aula, tudo bem? Fiquem em paz, com saúde e até a próxima aula, se o bom Deus quiser. Tchau, tchau.